Olá, hoje nós vamos falar sobre dois reinos, o Monera e o Protista. O reino Monera é o reino das bactérias e também das cianobactérias, que são as algas azuis. Esses indivíduos são indivíduos bem simplificados, são indivíduos que são unicelulares, ok? Além disso, eles podem ser autotróficos porque algumas bactérias elas abrigam clorofila e elas acabam fazendo fotossíntese. Então elas podem ser autotróficas, produzirem o próprio alimento, e elas podem ser também heterotróficas, quando elas vão degradar uma fonte para poder obter o alimento. Além disso, aqui em autotróficas, né, que a gente vai considerar as fotossintetizantes, a gente também não pode esquecer que existem bactérias que são quimiosintetizantes. Então, são bactérias que vão também produzir o próprio alimento, mas a partir de um elemento químico, por exemplo, um enxofre, e aí ela acaba por um processo metabólico dela, fazendo a sua atividade, tirando o seu alimento. Além disso, elas fazem reprodução através de bipartição ou cisparidade, bipartição. Eu gosto muito desse termo de bipartição, mas também poderíamos usar cisparidade, é a mesma coisa. E também elas fazem um tipo de reprodução que a gente chama de conjugação. A conjugação é um processo em que vai acontecer troca de material genético entre duas bactérias. Então a conjugação é um processo que vai conferir para elas variabilidade genética. Isso é tudo muito diferente do reino protista. O reino protista, ele abriga os protozoários. Quando a gente fala em reino protista, esse é o mais fácil, né? Protozoários, mas ele também abriga as demais algas. As algas antigamente elas eram colocadas no reino vegetal, mas depois, através de análises moleculares e tudo mais, elas foram realocadas no reino protista. Então, a gente não pode esquecer dos protozoários e das algas. Os protozoários, em geral, eles são unicelulares, essas algas já são pluricelulares. Além disso, o reino protista são formados por indivíduos que são eucariontes. Então, as bactérias são procariontes, esses indivíduos já são eucariontes. Além disso, a gente também vai encontrar indivíduos que são autotróficos e heterotróficos, como é o caso das bactérias, então nisso elas têm aí uma certa similaridade. E também elas são classificadas pelos processos de locomoção. Então, existem aí dentro da parte principalmente dos protozoários, a questão de alguns que vão se deslocar pelos cílios, são os ciliados, outros vão se deslocar por flagelos, são os flagelados, outros podem se deslocar por esporos, são os esporozoários, e outros podem se deslocar por expansão da própria membrana plasmática, que a gente fala que são os amebócitos. Então, é um outro tipo de locomoção. No caso das algas, geralmente elas são sésseis ou elas ficam livre-natantes. Elas não são classificadas pela questão de locomoção, mas elas são classificadas pela questão da presença do pigmento que elas vão apresentar. Pode ser uma fucoxantina, pode ser a própria clorofila, então elas vão ser classificadas nessa condição. No caso das bactérias, elas são classificadas aqui através da forma. Então não é a locomoção, lógico, né? Mas sim o formato. Então a gente vai ter o formato de cocos, a gente tem o formato de bacilo, o espirilo. E nós temos também a forma de vibrião. Então veja, um reino apresenta indivíduos muito simplificados. Essa simplificação faz com que as bactérias sejam muito utilizadas dentro de processos de engenharia genética, porque em 16 horas a gente consegue fazer um pool em laboratório com determinada parte molecular e a gente consegue replicar isso muito fácil, até mesmo pelos processos simples de reprodução que elas apresentam, que é a reprodução assexuada. No caso do reino protista, isso vai ficar um pouco mais complexo, justamente porque esses indivíduos já apresentam uma célula muito mais especializada. Eu espero que vocês tenham compreendido. Até um próximo encontro.